Fala pessoas, tudo bem? Eu achei legal tentar fazer essa nossa aula de hoje usando um aplicativo que mostra, além do que eu gostaria de mostrar para vocês como objeto de aula, a minha imagem também que aparece na parte de baixo da tela. Quem sabe um pouquinho de contato, mesmo que seja apenas pela internet, facilita um pouco as coisas nesse tempo de isolamento social. Então, o nosso assunto dessa semana chama-se cálculo estequiométrico. É uma coisa bem simples, todo mundo aqui é capaz de fazer com muita facilidade, apenas porque vocês estão preparados para isso. Se vocês fizeram o conteúdo das aulas anteriores, vai dar tudo certo. E com relação às aulas anteriores, onde eu fazia tudo gravado apenas, né, com voz, e a gente não conseguia interagir quase que de modo nenhum. Então, para essa aula, a partir dessa aula, eu vou abrir um canal de dúvidas que está relacionado com o meu canal no YouTube. E eu vou te explicar por que eu vou dizer isso agora. Então, se você tiver com dúvida, você acessa o meu canal no YouTube. Ele está identificado aqui, ele se chama Me Ajuda JH. E você vai entender o porquê que ele tem esse nome. Nesse tempo de pós-pandemia, né, que isso vai acabar, isso vai passar. Eu quero me pôr à disposição de alunos do ensino médio para ajudá-los nesse momento de transição entre o ensino presencial e uma educação distanciada. Tá? O que a gente faz hoje é uma educação distanciada e não à distância. São duas coisas, são dois conceitos diferentes. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Esse tipo de ajuda que eu ofereço é para qualquer pessoa que tenha problema no ensino médio. Entra no canal, envia a dúvida e eu retorno a dúvida. Então eu resolvo isso. Se for um problema, eu resolvo os mais frequentes, aqueles que der tempo de fazer, que representa a maior quantidade possível dos pedidos. E se for o caso, gravo uma aula para explicar esse conceito e está tudo certo. Então esse é algo que eu vou fazer de maneira voluntária, não tem dinheiro envolvido nisso. Eu quero fazer para ajudar. Então você pode entrar em contato comigo por três modos. Modo número um, esse e-mail que está marcado aqui, que eu vou dar um destaque para ele agora. Depois, se você achar interessante, você usa a minha conta no Twitter, que ela foi ativada apenas para isso, para atender alunos. Ou então você entra no canal no YouTube, lá no Me Ajuda JH, que eu te ajudo com alguma dúvida que você eventualmente tenha. Então, vamos tocar a nossa aula para ver se aparece alguma, né? Segue a vida. Então nós vamos tratar hoje de cálculo estequiométrico, ou também conhecido como estequiometria, que é uma maneira de você calcular quantidades de reagentes e produtos que aparecem em reações químicas. E isso é uma consequência de Dalton, é uma consequência de Lavoisier, uma consequência de Proust, que tem uns tempos atrás. Então, aquelas leis das proporções definidas, as leis das proporções múltiplas, a lei de conservação da massa, tudo aquilo cai aqui em cálculo estequiométrico. Se você pensar do jeito mais simples possível, lidar com cálculo estequiométrico é a mesma coisa que seguir, por exemplo, um procedimento para fazer um prato culinário. Então tudo tem proporção, tudo tem que ser feito numa sequência. É basicamente isso. Então a química é uma coisa realmente muito legal. Então vamos em frente. Primeira coisa, eu tenho que lembrar de um dos primeiros fundamentos aqui, que é a chamada lei de conservação da massa. Então o que significa isso? Essa lei de conservação da massa, ela vem de Lavoisier, que é considerado o pai da química moderna. Então Lavoisier preconiza que dentro de um sistema fechado a massa total é constante, ou seja, eu não tenho perda nem ganho de massa, então é um sistema fechado e não um sistema isolado. Então, se você tem dúvidas sobre isso, vamos lembrar os três casos de sistema que a gente pode encontrar em química. Sistema aberto, onde você troca massa e energia com o ambiente. Uma panela com água fervendo é um sistema aberto. Segundo caso, um sistema fechado, que é o que vai aparecer na nossa próxima figura.
O sistema fechado não troca massa com o ambiente, mas ele pode trocar energia. E o terceiro caso é o sistema isolado, onde, além de ser fechado, ele tem um mecanismo que impede a troca de energia com o ambiente. Então ele não troca nada, por isso que ele é chamado de isolado. Tá? Então, para começar, uma das coisas importantes para que a gente perceba é o seguinte: quando você faz um experimento usando bicarbonato de sódio e vinagre, você tem uma reação que forma um sal qualquer, água e dióxido de carbono. Se você fizer nessas condições, colocar tudo isso dentro de um Erlenmeyerzinho bonitinho numa balança e fizer a reação acontecer, você perceba que a quantidade de massa medida aqui na balança não muda. Então, embora haja uma reação química com transformação de uma substância em outra, nós temos a manutenção da massa. Então, isso é importante porque isso pode te ajudar em alguns pontos quando você tem cálculo estequiométrico como, como ponto central da sua questão. Então, isso pode te ajudar em alguns momentos. Tá? Então, vamos entrar efetivamente em coisas mais específicas. Então, essa imagem agora ela é muito significativa e você precisa estar realmente muito atento a ela. Então, eu vou escrever em alguma coisa aqui no outro dispositivo para que vocês fiquem tranquilos. Então, em primeiro lugar, qual é uma sugestão de cálculo que a gente pode usar em estequiometria? Em primeiro lugar, nós vamos usar aqui desse modo, né, no estudo de cálculo estequiométrico, a gente vai usar sempre fatores de conversão para converter uma coisa em outra e para conseguir obter a resposta do meu problema. Eu posso garantir para vocês que é tudo muito fácil, mas a gente precisa estar sempre atento. Tá? Então, usando fatores de conversão, eu preciso de um dado de entrada, eu preciso de um dado de saída, e para chegar no dado de saída, eu vou multiplicando o dado de entrada por fatores de conversão sucessivos até resolver o problema. Para que você não fique atrapalhado nem doidão, todo fator de conversão que você usa é como se fosse uma regra de 3. Então você pode resolver o problema de várias maneiras. Um jeito simples é fazer o seguinte: acompanhe aqui comigo. Ó. Você tem a quantidade em gramas da sua substância. Muito bem, professor, o que eu faço com isso? Um jeito fácil de você lidar com esse tipo de assunto é você fazer o seguinte: ó. Essa quantidade em gramas da substância A, você converte para a quantidade de matéria. Então você faz isso usando o conceito de massa molar. Mas por quê, professor? Pelo seguinte, a quantidade de matéria de uma substância, ela é proporcional a outras de acordo com a estequiometria do processo, ou seja, com os coeficientes estequiométricos. Você vai ver numa reação de exemplo aqui como é que isso funciona. A partir desses coeficientes, eu sou capaz de montar uma proporção entre as substâncias que fazem parte desse processo todo. E a partir daí, se eu chego na quantidade de matéria da substância alvo, conhecendo a massa molar da substância alvo, eu chego finalmente na quantidade em gramas da substância alvo e eu resolvi meu problema. Então, é basicamente você entender qual é a pergunta do seu problema, preparar os dados para resolver isso na forma de uma proporção e acabou a história. Então nós vamos fazer isso aqui usando essa história de fatores de conversão. Tá? Vocês vão ver que é uma coisa muito tranquila. Aqui nós temos o conceito de caso geral, que a gente vai tratar aqui hoje. Depois nós temos os casos específicos, onde eu tenho rendimento de uma reação, pureza de reagentes, reações sucessivas e excesso de reagente. Esse excesso é quando você tem a quantidade de reagentes que não obedecem à proporção estequiométrica da reação. E aí, se tem um reagente que está fora dessa proporção, ele sobra. O reagente que sobra está em excesso. E se ele está em excesso, essa quantidade em excesso não participa da reação. É só isso. Então, eu acho que agora a gente pode começar a pensar em coisas mais concretas. E aqui eu tenho para vocês um exemplo bem simples que pergunta o seguinte: qual a quantidade em mols de amônia que pode ser produzidos a partir de 2 mols de H2
segundo a equação descrita a seguir, não balanceada, que está em fase gasosa. E aqui, veja, está explícito. Use obrigatoriamente fatores de conversão para resolver o problema. Então, vamos em frente. Isso aqui é uma coisa interessante. Então, primeira coisa, você está vendo que essa reação de síntese de amônia, ela parte do gás nitrogênio, parte do gás hidrogênio, produz NH3, mas o processo não está balanceado. Então, o que eu tenho que fazer? Simplesmente, vamos fazer o procedimento total da reação. E qual é a primeira coisa que deve ser feita? Eu preciso da equação balanceada. Então, vamos tentar fazer isso agora. Então, essa equação, ela é N2 mais H2 formando NH3. O balanceamento dessa equação, né, dá para dizer que é uma coisa bem simples. Por quê? Se você começa o balanceamento por um ametal típico, que é o nitrogênio, representado pela letra maiúscula N, você percebe que o nitrogênio tem aqui, ó, nessa substância, ele apresenta atomicidade igual a 2 e aqui ele tem atomicidade igual a 1 no NH3. Então eu vou começar por ele. Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou escolher o nitrogênio como base, eu vou colocar arbitrariamente o coeficiente 1 à esquerda da fórmula do nitrogênio, onde ele aparece com maior atomicidade. Se você puser do outro lado, talvez fique difícil você acertar o coeficiente dos outros elementos. Por isso, a minha sugestão é você começar pela substância onde o elemento aparece com maior atomicidade. Por isso que eu escolhi começar pelo N2. Agora, por consequência, se eu estou dizendo que aqui eu tenho 1 mol de N2, eu tenho 2 átomos de nitrogênio. Então eu preciso, quer dizer, 2 mols de átomos, né? Então eu preciso, né, de maneira simplificada, ter 2 átomos de nitrogênio do lado direito da equação. Como cada fórmula tem um apenas, no NH3, eu preciso de 2 fórmulas. Nesse momento, a quantidade de nitrogênio está pronta. Então, o que eu tenho que fazer agora? Simplesmente lembrar que quando eu tenho 2 fórmulas de NH3, eu tenho 6 átomos de hidrogênio. Onde mais eu tenho hidrogênio? No H2. Só que o H2 tem 2 hidrogênios. Então, o que eu faço? Multiplico a quantidade de hidrogênio por 3 e resolvo a parada. Então, agora o balanceamento da equação está correto. E é em cima desse balanceamento, mais especificamente desses coeficientes aqui, que eu vou fazer a relação entre as quantidades que estão presentes na pergunta. Então eu preciso obedecer esses coeficientes. Eles são aquela proporção que a gente viu na telinha anterior. Então, a pergunta é: quantos mols de amônia eu consigo produzir a partir de 2 mols de H2? Ó, se você está em dúvida, é só voltar no enunciado que está tudo certo. Então, como que eu resolvo esse problema agora usando fatores de conversão? É simples. Quer ver? Vou te mostrar de maneira bem sossegada como é que você faz isso. É bem tranquilo. Então você faz assim: você precisa calcular a quantidade em mols de NH3. Então você escreve quantidade em mols de NH3 é igual. Depois, você tem que lembrar quem é o seu dado de entrada. Esse seu dado de entrada, de acordo com o texto, são 2 mols de H2. Simplesmente escreva ele aqui. Está aqui, 2 mols de H2. Muito bem, pausa para o café. Agora, você vai fazer o seguinte: você vai multiplicar esse dado de entrada por um fator de conversão que possa, por exemplo, cancelar a quantidade em mols de H2. Por quê? Porque ele não faz parte do seu problema. Aliás, ele faz parte do problema, mas ele não faz parte da resposta. Então, eu tenho que ver o seguinte: qual é a relação em mols que eu tenho entre H2 e amônia nesse processo? Então, a relação em mols é de 3 para 2. Onde você vê isso? Olha na reação de novo. Ó. Você tem aqui 3 mols de H2 e 2 mols de NH3. Então, agora eu vou voltar aqui na minha reação
E no meu fator de conversão, eu tenho que cancelar mol de H2, certo? Então eu vou escrever algo do tipo 2 mols de NH3 e na parte de baixo do fator de conversão, que esse fator de conversão é sempre uma fração, você tem 3 mols de H2. Agora, repare numa coisa bem simples. Se você usou esse mecanismo, você vai reparar o seguinte: essa unidade mol de H2 você cancela com mol de H2. E qual é a resposta? Simplesmente aquilo que eu espero obter: mol de NH3. Olha como esse exercício é simples. E aí você vai ver o seguinte: qual é a única conta que você tem que fazer? 2 vezes 2 dividido por 3. 2 vezes 2 é igual a 4, dividido por 3. Então isso aqui resulta em 1, aproximadamente, nossa, que horror, 1,33, continua horroroso, agora melhorou, 1,33 mols de NH3. Um exercício de cálculo estequiométrico, né, é básico, inicial, resolvido de uma forma tranquila. E agora a gente vai fazer então um outro exemplo para que você entenda que não é nada de outro mundo. Bom, o próximo exemplo agora ainda está dentro do caso geral, agora preste atenção. A pergunta é: qual é a massa de ferro, Fe, que pode ser obtida a partir de 10 kg de óxido de ferro 3 presente no minério de ferro por redução com monóxido de carbono? Quanto você vai ter que calcular? Quanto você vai produzir de ferro nessas condições? Então use obrigatoriamente fatores de conversão. Esse exercício foi muito bonzinho com você e ele te deu a equação naturalmente não balanceada. Então, o que você tem que fazer, né, já que o exercício não foi tão bonzinho assim? Simples. Esse aqui eu resolvi para vocês para te mostrar que as coisas são bem fáceis. Então, olha só. O que nós temos aqui? O balanceamento da equação parte, né, de elementos bem conhecidos. Você usa aquela sequência metal a metal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Se quiser, você não precisa usar isso. Fazendo mais ou menos dessa forma, eu consegui chegar nesse balanceamento da equação. Então, esses coeficientes que você observa aqui, ó, 1, 3, 2 e 3, eles são apenas aquilo que eu vou usar na minha reação. Então, como eu tenho que calcular a quantidade de ferro, então vamos lá, vamos calcular a quantidade de ferro. Então, o exercício que é a massa em ferro, ele não especifica se é em gramas ou em quilos, ele falou massa. Então tá bom. Quem é o seu dado de entrada? Seu dado de entrada está aqui, ó, 10 quilos de ferro. Então, como a minha resposta tem que ser massa de ferro, eu tenho que cancelar essa unidade. Primeira coisa, eu vou cancelar a unidade quilo. Por quê? Porque os valores de massa molar estão em gramas por mol. Então eu vou passar isso tudo para gramas. Para cancelar a unidade quilo, eu uso esse primeiro fator de conversão aqui. Ó. Então esse primeiro fator de conversão, que eu estou dando um destaque para vocês nesse momento, ele faz a transformação de 10 quilos em gramas. Pronto. Então agora eu tenho gramas de Fe2O3. Como eu tenho ainda Fe2O3, mas eu quero a quantidade de ferro, o que eu tenho que fazer? Um fator de conversão que possibilite eliminar a quantidade de ferro, né, de óxido de ferro 3, e manter ferro na forma de substância simples no final. Então, de onde saiu esse segundo fator de conversão que vocês estão vendo aqui nesse destaque agora? O segundo fator de conversão, ele vem da relação entre 1 mol de Fe2O3 e 2 mols de ferro, como você está vendo o destaque que é dado lá na equação. Como eu tenho 2 mols de ferro, eu tenho que multiplicar o número 2 por 56, que ele é a massa molar do ferro. Aí eu tenho, no denominador da fração,
160, que é a massa molar do Fe2O3, que é bem fácil de calcular, espero que ninguém tenha dúvida. Se você tiver dúvida, eu resolvo para você. Tá? Entra lá no canal, ou então chama no Twitter, faz qualquer coisa. Se você fizer essa conta básica, não é uma conta básica, mas é uma conta que é possível de ser feita, com relativa facilidade. Você vai obter o seguinte: a massa de ferro é 7.000 gramas. Se você desejar, divida isso por 1.000 e você chega então a massa molar igual a 7, em massa de ferro igual a 7 quilos. Então esse é um exercício que você vai usar como base para resolver os demais que aparecem na apostila. Vocês vão perceber que essas aulas de cálculo estequiométrico têm muitos exercícios, então essa é uma aula que vai ser bem trabalhosa. Então meus canais de dúvida estão à disposição para ajudar vocês. Então eu espero que tenha sido interessante para vocês, que vocês tenham entendido esse contexto de cálculo estequiométrico e eu estou à disposição de vocês para ajudar. Tá bom? Então, pessoas, um grande beijo a todos. Se tiver alguma dúvida, entre em contato. Falou? Até mais.